Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca da grande personagem desta Copa do Mundo que nós temos acompanhado, é o argentino Lionel Messi, né? Essa é a grande personagem desta Copa do Mundo, é o jogador mais comentado, é o jogador mais badalado, né? E por razões muito justas, né? Afinal de contas, é o maior jogador do mundo, uma verdadeira lenda do futebol mundial, um verdadeiro gênio deste esporte que todos nós amamos, né? E acompanhando o noticiário acerca desta apoteose, mais uma, né, por assim dizer, mais uma apoteose de Lionel Messi no futebol, né? Ele que está liderando esta seleção argentina, que não tem grandes nomes como a Argentina de 2022, campeã do mundo, né? Que tinha Di Maria, por exemplo, né? Essa Argentina que não tem grandes nomes, como a Argentina campeã do mundo em 2022 e outras seleções da Argentina. Esta Argentina que chegou a uma final da Copa do Mundo liderada por este gênio da bola chamado Lionel Messi, tem sido, claro, objeto de muitos comentários, de muito palavreado, de muito discurso, não poderia ser diferente. Haja vista, repito, este é o grande nome, né? Lionel Messi é o grande nome desta Copa do Mundo e chegou à sua final, né? A final da Copa do Mundo, né? Fazendo jus a toda esta deferência que a ele é tributada, né? Enfim, e dentre os muitos discursos, as muitas vozes, as muitas palavras, sobretudo, claro, aqui em nosso país, acerca da figura de Messi e de sua seleção argentina. Uma das falas com as quais eu particularmente discordo e com as quais eu tomo uma certa distância é que a chegada da seleção argentina em mais uma final de Copa do Mundo, podendo se tornar inclusive tetracampeã do mundo, e aí só faltaria mais um título mundial para se igualar ao Brasil, né? Diga-se de passagem, se igualar à seleção brasileira, né? Uma das muitas falas, inclusive na grande mídia, né? Na mídia tradicional, né, nos grandes canais midiáticos, é de que esta apoteose de Lionel Messi, mais uma, repito, né, mais uma de Lionel Messi e sua seleção argentina tem despertado, tem deixado um certo gosto de inveja nos brasileiros. Olha, eu particularmente, em nenhum momento nutrir nenhuma inveja, nenhum tipo de inveja em relação a esta campanha épica da Argentina na Copa do Mundo, contrastando com mais uma campanha melancólica, pobre, medíocre de nossa seleção, da seleção brasileira. Eu particularmente não nutri nenhum tipo de inveja em relação à Argentina por algumas razões. Primeira, eu particularmente sou muito afeiçoado ao futebol argentino, à seleção argentina, e isto a longas datas. Por quê? Porque o maior jogador que eu vi jogar, é claro que o maior jogador de todos os tempos é o nosso grande Pelé, claro, isso aí é indiscutível, mas eu não vi Pelé jogar. Entretanto, o maior jogador
que o maior jogador que eu vi atuar foi Dom Diego Armando Maradona, né? Este aí foi o maior craque que eu vi jogar, né? E foi uma das referências que despertaram em mim a paixão pelo futebol. Antes de Maradona, né? Quem gerou em mim o gosto, né? Pela prática do futebol, primeiramente pela prática, né? Porque acompanhar o futebol eu não acompanho como já acompanhei em outros tempos, né? Mas continuo jogando futebol porque é um esporte que eu amo praticar desde a minha mais tenra infância. E quem despertou primeiramente em mim esta paixão pela prática do esporte foi o nosso querido Zico, quando eu tive o privilégio de vê-lo jogando em 1982 na Copa da Espanha, né? E aqui um parênteses, né? Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ver um Brasil e Argentina numa fase de mata-mata, numa fase eliminatória, numa Copa do Mundo, sendo que a seleção brasileira de um lado era liderada, sendo que de um lado a seleção brasileira era liderada pelo nosso querido Zico e a seleção argentina liderada por se bem que Maradona ainda não era um líder neste período, né? O grande líder, a grande cabeça, o grande arquiteto da seleção argentina em 1982 era o Passarella, né? Mas você tinha um jovem muito talentoso que depois se tornaria o maior jogador do mundo, ali presente, que era Dom Diego Armando Maradona, que ainda não era Dom, né? Que era apenas Diego Armando Maradona, né? Dom é o título que ele ganhou depois que foi jogar na Itália, fazer carreira no Napoli, né? Numa partida que inclusive Maradona foi expulso, né? Então eu tive o privilégio, graças a Deus, uma das minhas grandes alegrias, de ver a seleção brasileira comandada por Zico, de um lado enfrentando a seleção argentina de Diego Armando Maradona, de outro lado uma fase de mata-mata de Copa do Mundo. Depois eles não se encontraram mais em Copas do Mundo, né? Jogando em Copas do Mundo, né? Em 90, quando nós cruzamos com a Argentina, Zico já não fazia mais parte daquela seleção, né? Mas enfim, eu nutro eu guardo essa doce memória, né, de ver a nossa seleção brasileira gloriosa derrotando a Argentina, a nossa seleção brasileira gloriosa, liderada pelo grande camisa 10 naquele período, Zico, né, ganhando de uma Argentina com Passarella, Mário Kempes também, acho que ainda estava naquele jogo, né, e Passarella, e claro, Dom Diego Armando Maradona, né? E depois que o Galinho de Quintino despertou em mim a paixão pela prática do esporte retroagindo um pouco no tempo, eu antes da Copa de 82 já havia visto Zico jogar no Flamengo, né? Mas Copa de 82, aquela seleção é uma coisa à parte, né? Um negócio de outro mundo. Infelizmente não conseguimos levar aquele título mundial, né? Algo que ainda até hoje não ingerimos bem, né? Como perdemos aquela Copa do Mundo é algo que ainda hoje nós não conseguimos. Quem viveu aquela geração, quem fez parte daquela geração, quem viveu aqueles momentos, quem acompanhou aquela seleção, né? Ainda não consegue ingerir bem, entender bem como nós perdemos aquela Copa do Mundo, sendo eliminados pela seleção italiana de Paolo Rossi, né? Naquele jogo que ficou, naquele 3-2 para os italianos, que ficou conhecido como a tragédia do Sarriá. Mas, enfim, né, depois de Zico, quem
potencializou ainda mais esta paixão pela prática esportiva em mim foi Dom Diego Armando Maradona. A gente via Maradona jogar no Napoli e a gente ia imitá-lo nas várzeas, né? Ia fazer nas várzeas aquilo que ele fazia em campo, né? A gente ia imitá-lo, né? Então, Maradona foi o maior jogador que eu particularmente vi jogar. Então, primeiramente, eu não tenho nenhum sentimento de inveja por ver a seleção argentina comandada por Messi chegar a mais uma final de Copa do Mundo, a terceira consecutiva do Messi, né? 2014 chegaram à final da Copa do Mundo aqui no Brasil e perderam para a Alemanha. Depois 2022 contra a França ganharam, né? E agora em 26 novamente, mas agora tendo como adversário a poderosa Espanha, né? E tomara que os argentinos ganhem, né? E só um parênteses, né? Hoje de manhã assistindo jornalismo, um jornalista disse que é a primeira vez numa final de Copa do Mundo em que o colonizador vai enfrentar o colonizado, né? Interessante porque a Copa do Mundo nos coloca aí diante de questões políticas e geopolíticas, né, que eu acho extremamente interessantes, né? Mas é mais um jogo que tem toda uma carga política, né? Já vista que o colonizador espanhol vai enfrentar o colonizado argentino, sul-americano argentino, né? Apimentando ainda mais essa final que todos nós aguardamos. Então, eu particularmente, ao contrário de muita gente aí que tem muito torcedor e gente na mídia também que tem confessado estar com uma certa inveja da seleção argentina em mais uma final de Copa do Mundo, eu particularmente não nutro esse tipo de sentimento pela simples razão de que eu tenho uma afeição futebolística pelos argentinos. Primeiro, por esse motivo que eu já expressei aqui, né? O maior jogador de futebol que eu vi jogar foi um argentino, Dom Diego Armando Maradona. E em segundo lugar, né? Eu não entendo, até hoje eu não compreendo, ninguém ainda me convenceu acerca da origem desta rivalidade futebolística entre brasileiros e argentinos. Eu particularmente desconheço a origem desta rivalidade, né? Se por acaso alguém acentuasse a rivalidade entre a seleção brasileira e a seleção paraguaia, eu poderia até entender, né? Por quê? Porque brasileiros e paraguaios já protagonizaram uma guerra, né? Inclusive, o Brasil já se apoderou de terras que em outros tempos pertenciam ao Paraguai, né? Ao país paraguaio, né? Então, existem algumas rusgas políticas entre paraguaios e brasileiros, mas eu particularmente ignoro rusgas desta natureza entre argentinos e brasileiros, né? Então, eu particularmente desconheço a origem dessa rivalidade. Aliás, eu não vejo sentido entre esta rivalidade entre brasileiros, entre essa rivalidade futebolística, né, entre brasileiros e argentinos. A gente até compreende a rivalidade entre argentinos e ingleses, como vimos lá neste jogo de semifinal, né? Porque argentinos e ingleses se digladiaram em torno das Ilhas Malvinas, né? Então você tem aí um contexto político que justifica uma rivalidade entre as duas nações. O mesmo não pode ser dito entre brasileiros e argentinos. Então, por essa razão, eu particularmente ignoro o porquê desta rivalidade, né, entre brasileiros e argentinos, e uma rivalidade que é alimentada pela mídia, mas, repito, sem uma justificativa plausível, sem uma razão
plausível, né? E em terceiro lugar, né, saber que a Argentina está numa final de Copa do Mundo é até acalentador para nós sul-americanos, né? Porque isso contribui para quebrar um pouco a hegemonia europeia no futebol, né? Porque a Europa hoje é uma é uma é uma é uma unanimidade em termos futebolísticos, né? A Europa é a grande protagonista mundial em termos futebolísticos, né? As últimas Copas do Mundo, vejam, o Brasil ganhou o último título mundial em 2002, né? Em 2002, e depois a Copa do Mundo foi conquistada por uma outra seleção sul-americana só em 2022, né? Vejam, 20 anos se passaram até que novamente a Copa do Mundo fosse conquistada por uma seleção sul-americana, né? E neste interregno, quem conquistou a Copa do Mundo foram seleções europeias, né? Espanha, Itália, França, Alemanha, né? Vejam, então ver uma seleção sul-americana chegando a uma final de Copa do Mundo, eu interpreto isso com bons olhos. Por quê? Porque é uma forma dos sul-americanos quebrarem essa hegemonia europeia no futebol, né? E fico feliz também, e por conta disto, a minha fala, meu discurso destoa de boa parte da torcida brasileira e da mídia, né? Destoa deste senso de inveja. Por quê? Porque na base, né? Nos primeiros rudimentos, nos primeiros passos de um Lionel Messi em sua carreira, nós temos a presença de um grande craque brasileiro que foi Ronaldinho Gaúcho. Não podemos esquecer que Ronaldinho Gaúcho foi o mentor do Messi em seu início de carreira no Barcelona, né, no grande clube catalão, né, ora. E não devemos esquecer que o primeiro gol de Messi no clube catalão, em 2005, quando ele estreou no time profissional, né, o primeiro gol do Messi feito pelo clube catalão foi depois de uma assistência de Ronaldinho Gaúcho, né? Foi após uma assistência de Ronaldinho Gaúcho, né? Foi Ronaldinho Gaúcho quem deu a assistência para que Lionel Messi fizesse o seu primeiro gol no Barcelona, e isso em 2005, né? Já se vão 21 anos, né? Então é mais um motivo de alegria, pelo menos de minha parte, em saber que Lionel Messi e sua poderosa Argentina estão disputando mais uma final de Copa do Mundo. Eu me alegro. Já perceberam que eu vou torcer, claro, pelos argentinos, né, nesta final de Copa do Mundo, né? Como eu torci em 2022, quando a Argentina ganhou da poderosa França de Mbappé, né? Então, em vez de endossar essas falas, né, essa inveja que muitos brasileiros têm confessado em relação aos argentinos, eu no fundo expresso a minha alegria, né? Confesso a minha alegria. E se existe alguma tristeza em relação a tudo isso, se existe alguma tristeza de minha parte em relação a esta campanha épica, a esta campanha apoteótica da seleção argentina comandada por Lionel Messi nesta Copa do Mundo de 2026,
se existe alguma tristeza em relação a tudo isso, é que os argentinos têm, e com justiça, orgulho de afirmarem que o maior jogador do mundo é seu, Lionel Messi. A tristeza, de minha parte, pelo menos nesse contexto, é que no curto prazo, no horizonte que se descortina diante de nós, demorará muito tempo e talvez eu não veja em vida, e talvez você não veja em vida, um jogador que irá se consagrar como o melhor do mundo e que trará o orgulho futebolístico e que resgatará o orgulho futebolístico de todos nós brasileiros que um dia tivemos. Este sim é um motivo de muita tristeza. Por quê? Porque nós vemos outras nações se orgulharem de seus craques e não encontramos razões plausíveis para nos orgulharmos dos nossos, se é que nolo temos, né? Se é que nolos temos, melhor dizendo, acho que não, né? Esta geração que aí está é uma geração, essa geração de jogadores brasileiros que aí está, e graças a Deus indo embora, né? É uma geração de perdedores, né? É uma geração de derrotados, não é uma geração que daqui a 20, 30 anos falaremos dela com orgulho, porque não nos deu nenhum campeonato mundial. Pelo contrário, foi protagonista da pior tragédia, não apenas na história do futebol mundial, mas na história do esporte mundial, porque aquele 7-1 contra a Alemanha, aqui no Mineirão em 2014, aquele 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo, foi a pior tragédia para o nosso esporte e foi a pior tragédia esportiva de todos os tempos, né? Então, acerca dessa geração que está indo embora, graças a Deus, né, comandada pelo melancólico Neymar, né, por essa figura decrépita, essa figura que não merece por parte de qualquer torcedor sensato, sereno e lúcido, né, a menor admiração, pelo contrário, né, merece o nosso desdém, por assim dizer, né, o nosso desprezo. Ainda bem que esta seleção está indo embora. Não vejo no curto prazo, a expectativa, a esperança, não tenho no curto prazo a expectativa ou a esperança de ver um craque ascender das cinzas do nosso futebol e resgatar este orgulho que sempre nutrimos em relação a este nosso esporte. Tomara que eu esteja enganado. Torço para que eu esteja enganado e que eu seja surpreendido. Repito, acho difícil, quiçá impossível, mas tomara que eu esteja grandemente enganado e surja aí algum jogador, algum atleta futebolístico que resgate em nós o mesmo orgulho e a mesma alegria que hoje os argentinos nutrem em relação ao seu grande gênio, ao seu grande craque Lionel Messi. Tomara que eu esteja enganado, mas acho difícil estar enganado. Forte abraço a todos vocês e até a próxima.